Olá, meus amigos, como vocês estão? Animados? Na aula de hoje, depois de estudarmos a República da Espada, daremos continuidade ao estudo da Primeira República, só que agora sobre o governo de civis. Vamos à aula de hoje? A eleição de Prudente de Moraes representava a superação do projeto florianista e a chegada ao poder dos interesses mais liberais, afinados com as oligarquias, principalmente a paulista. Será que o novo governo traria finalmente estabilidade para o país? A resposta é não. O fato de os civis terem retornado ao poder não representou um período de calmaria. Sob o ponto de vista político, a forte oposição dos florianistas deixava um espírito golpista no ar. As articulações da oposição limitavam a atuação do presidente, que encontrava dificuldade em governar. Foi durante o seu governo que a Revolução Federalista foi controlada. Isso após um gesto conciliatório em que anistiou importantes lideranças envolvidas no movimento armado. No entanto, o maior dos desafios de Prudente de Moraes foi a Guerra de Canudos. Você sabe o que foi? A Guerra de Canudos foi um conflito que aconteceu entre 1896 e 1897 no sertão da Bahia. Não há uma única explicação para o levante, que faz parte daqueles movimentos que a historiografia denomina de movimentos messiânicos. Podemos explicar o movimento a partir de diferentes perspectivas, tais como religiosa, política e social. Sob o ponto de vista social, poderíamos enfatizar a profunda concentração fundiária no sertão brasileiro, além da exploração e miséria a que os sertanejos eram submetidos, amplificadas por ocasião das secas periódicas que assolavam a região. Sob o ponto de vista religioso, poderíamos identificar o catolicismo místico praticado no interior do país, locais onde os braços oficiais da igreja tinham dificuldade de chegar, abrindo espaço para a atuação dos chamados beatos. Interligado ao elemento religioso, podemos citar ainda a questão do Estado laico, que nesse ponto dialogava com o elemento político. Como assim, professor? A República tinha sido responsável pela diminuição do poder da Igreja ao criar o registro civil e retirar sua condição de religião oficial. Para os religiosos, a República era inimiga de Deus, enquanto a monarquia a protegia sob o manto do sistema de padroado. É nesse contexto que um beato simpático do sebastianismo, com suas prédicas, arrasta a multidão atrás de si, com promessas de um mundo diferente. Na região que hoje conhecemos como Belo Monte, eles iniciam a construção do Arraial de Canudos. Antônio Conselheiro, como era conhecido o Beato, lidera um modelo comunitário que atraía cada vez mais população sertaneja para a região. No auge do Arraial havia cerca de 5.000 casas com população de mais de 20.000 pessoas. O problema é que um conflito com comerciantes locais acaba desencadeando em violência. A interferência policial resulta na reação armada dos seguidores de Conselheiro, que matam os policiais, alertando para o potencial risco que aquele arraial poderia causar. Para controlar o arraial, na verdade, conseguir vencer e exterminar Canudos, foram necessárias 3 tentativas do exército, com um número cada vez maior de soldados. Após seguidas derrotas, incluindo a do famoso coronel Moreira César, o corta-cabeças ou treme-terras, que acabou sendo derrotado, morto e decapitado pelos sertanejos de Canudos, finalmente no final de 1897, com um exército formado por soldados convocados de diferentes partes do país. O exército promove um longo cerco ao arraial de Canudos com bombardeios de artilharia. Finalmente, o exército consegue vencer os sertanejos, que lutaram até o último homem. Boa parte do conhecimento que temos sobre o conflito de Canudos está na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, jornalista que acompanhou boa parte das operações militares contra os seguidores de Antônio Conselheiro. O retorno das tropas tem a sua própria história. Primeiro, a homenagem aos combatentes, que resulta em um atentado contra a vida do presidente, mas que acaba dando cabo da vida do ministro da Guerra e que participara diretamente do combate, o general Bittencourt. E depois o fato de que boa parte das tropas que regressaram, não sendo do Rio de Janeiro, ficam acampadas no centro da cidade, aguardando a providência do pagamento pelo seu serviço militar. Naquele lugar onde eles aguardavam a providência do governo,
nascia a primeira favela do Rio de Janeiro, o Morro da Providência. O próprio nome favela seria o nome de uma folha larga que os sertanejos de Canudos usavam para cobrir as suas casas. Como puderam ver, o primeiro governo civil não estava nada estável. Afinal, esse negócio de atentado contra o presidente era algo inédito em nossa história e só aconteceria mais uma vez em toda a história republicana, ao menos até hoje. Você sabe qual outro presidente, além de Prudente Moraes, sofreu um atentado? Não? Vargas, em 1938, sofreu um atentado dos integralistas, grupo de extrema-direita que o apoiara no golpe de 37, mas que acabou se decepcionando com suas medidas. Mas isso é uma outra história. Voltemos para a Primeira República. Prudente Moraes encerrava um ciclo de dupla crise que abalou os primeiros anos da República. Uma crise econômica, que foi iniciada em grande parte com a mal-sucedida política do encilhamento de Rui Barbosa, lembra? E uma crise política, que tornava a relação entre o executivo e o legislativo um grande problema a ser resolvido. Esses primeiros anos da República são chamados pelo historiador Renato Lessa de década do caos. Foi com a chegada de Campos Salles ao poder que a situação começa a se normalizar. Você pode estar se perguntando: o que Campos Salles fez para resolver esse duplo problema? A governabilidade e o problema econômico-financeiro. Vamos ver? Três medidas tomadas durante o governo de Campos Salles contribuíram para trazer maior estabilidade financeira e política para a República. Essas medidas são a política dos estados, o funding loan e o aprimoramento da comissão de verificação, mais conhecida como degola. Campos Salles foi eleito com um total de 174.325 votos. Adivinha quantos votos teve o seu adversário? 16.530. Parece estranho, mas isso era muito comum na época. Havia registro de eleições em que o presidente de um estado era eleito com 99% dos votos válidos. Não se iludam pensando que era por causa de sua popularidade. Era fraude mesmo. A fraude era a regra. Até morto votava 4 anos depois de enterrado. Tá rindo? Não existia justiça eleitoral. Certo dia, Campos Salles escreveu em seu diário mais ou menos assim: eu queria saber como esse Borges de Medeiros, que na época era indicado de Júlio de Castilhos, consegue ganhar a eleição com 99% dos votos. Ele mesmo responde: saber eu sei como, mas o que interessa é que ele me apoie. Assim que foi eleito, iniciou as articulações para colocar em prática um plano de governo. Seu principal objetivo era encontrar uma solução para as contas externas do país, que, como vocês já sabem, estavam um caos desde o encilhamento. A profunda e constante desvalorização de nossa moeda aumentava o nosso endividamento e corroía nossas receitas, cada vez mais comprometidas com o pagamento da dívida. Sabe o que ele fez? Viajou para a Europa e iniciou negociações com os nossos credores, principalmente com a casa bancária dos Rothschilds, principal credor da dívida brasileira. A negociação resultou no funding loan, uma renegociação de nossa dívida e um novo empréstimo de 10 milhões de libras ao Brasil. Em relação à renegociação da dívida antiga, ficaríamos 13 anos sem pagar o principal e 3 anos sem pagar o serviço da dívida, ou seja, os juros. Em contrapartida, exigiam que o governo brasileiro desse como garantia aos credores a renda da alfândega do Rio de Janeiro. Além disso, estipularam que deveríamos queimar em praça pública uma quantidade de moeda nacional equivalente a um percentual do empréstimo. Foi um negócio da China. Poderíamos respirar aliviados por 13 anos. Será que Campos Salles seria responsável ou aproveitaria para gastar? Seria responsável, sim. A disciplina fiscal do presidente acabou lhe rendendo uma popularidade não muito boa. Ganhou o apelido de Campos Selos, devido a novos impostos que criou. Isso sem contar o corte e gasto do governo. Um verdadeiro pão duro. Ele e seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, promoveram um corte de investimento e forte controle dos salários do funcionalismo público. Agora que você já sabe como ele resolveu a situação financeira, ou seja, com o funding loan, vou te contar como ele conseguiu garantir a governabilidade. Compreendendo como se organizava a base eleitoral no Brasil, ou seja, no campo,
E como os coronéis, grandes proprietários de terra, controlavam o eleitorado de sua região, Campos Salles formulou a política dos estados, mais conhecida como política dos governadores. Cada coronel possuía o seu curral eleitoral e a população local votava no candidato que ele indicava, o chamado voto de cabresto. Esse coronel poderia eleger um vereador ou até mesmo um prefeito, mas para a eleição de um governador, deputados ou senadores, era necessário um número de votos que, na maioria dos casos, o coronel não era capaz de conseguir. Esse coronel deveria se unir a outros coronéis que possuíssem os mesmos interesses. O resultado era a formação de uma ou mais oligarquias estaduais. É por isso que a Primeira República também é conhecida como República Oligárquica. Entendendo isso, Campos Salles conclui que os deputados e senadores que estavam no Congresso, atrapalhando a governabilidade do presidente, eram resultado da vontade das oligarquias locais. Sem essas oligarquias, eles não teriam sido eleitos e, ao final de seu mandato, não conseguiriam se reeleger. Pensa então, por que o presidente precisa ficar se estressando com centenas de parlamentares? Basta encontrar a origem do poder desses parlamentares e conversar diretamente com essa fonte de poder. E como vocês já perceberam, a base do Congresso Nacional era a oligarquia estadual. A partir desse momento, Campos Salles se aproxima dessas oligarquias e negocia diretamente com ela. Pronto, o voto das bancadas daquele estado lá no Congresso Nacional estavam garantidos. Nessa negociação, o governo central garantia autonomia para as oligarquias estaduais em troca de apoio político. Essa política é a que os livros didáticos costumam chamar de política dos governadores. Como forma de garantir ainda mais poder a essas oligarquias, um mecanismo que já existia no Império é aperfeiçoado por Campos Salles, a tal da Comissão de Verificação. A degola, nome pelo qual a comissão era popularmente chamada, consistia em uma comissão que verificava a legitimidade da vitória eleitoral dos candidatos. Esse mecanismo permitia uma espécie de depuração dos eleitos, que funcionava como degola de opositores. A degola era um prato cheio para as oligarquias estaduais controlarem o tamanho da oposição. Imagine o seguinte: como disse, a fraude eleitoral era a regra, todos a praticavam. Mas a comissão acusava determinado candidato de fraude. Bastava verificar para demonstrar que houve fraude mesmo. Mas, professor, todos não praticavam? Sim, mas só interessava a fraude de quem se queria degolar, entendeu? Coisas da política. A partir de 1901, o presidente Pão Duro começou a preparar o seu sucessor. Lembra da viagem que ele havia feito à Europa antes de tomar posse? Então, o ministro da Fazenda de Prudente de Moraes tinha ido com ele. Quem era o ministro da Fazenda de Prudente de Moraes? Rodrigues Alves. Seria esse nome que receberia apoio de Campos Salles para sucedê-lo. Rodrigues Alves era um ex-servidor da monarquia. E, segundo o diário do presidente, esse era um dos pontos que o levaram a escolhê-lo. Como era de se esperar, Rodrigues Alves vence as eleições e toma posse em 15 de novembro de 1902. O governo de Rodrigues Alves, que havia se comprometido com a disciplina fiscal, seria marcado por reformas urbanas, reformas sanitárias, revoltas populares e uma nova tentativa de golpe por parte do exército, que ainda se inspirava no florianismo. Mas também não podemos deixar de citar a escolha de um dos mais importantes estadistas brasileiros para a chancelaria, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. E por que é importante falar dele? Pelo fato de que ele ocuparia esse cargo de forma ininterrupta por 10 anos, saindo apenas em fevereiro de 1912, quando morreu em pleno carnaval. Por falar nisso, para quem gosta de história do carnaval, com a sua morte, o carnaval foi suspenso. Teríamos naquele ano o primeiro carnaval fora de época. Rio Branco foi responsável pela conclusão de importantes questões internacionais e merece ênfase as questões de limites com os nossos vizinhos. A questão de maior destaque foi a questão do Acre, que resolveu uma tensa situação com a Bolívia. Para quem não sabe,
O Acre era boliviano e, por intermédio de uma permuta com compensação, o Acre foi anexado definitivamente ao nosso território pelo Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. Mas o fato mais marcante que ocorreu no governo de Rodrigues Alves foi a revolta da vacina, que não pode ser explicada de forma isolada e acaba englobando outros aspectos importantes. A cidade do Rio de Janeiro, desde o período imperial, não era um lugar, digamos assim, saudável. As epidemias e doenças se proliferavam e as importantes autoridades faziam questão de passar boa parte do seu tempo fora da cidade, em regiões mais saudáveis. O próprio imperador vivia em Petrópolis. Não é por acaso que a cidade é conhecida como Cidade Imperial. Nossa cidade maravilhosa era cheia de pântanos. As ruas eram estreitas, dejetos eram jogados nas ruas e o esgoto era carregado em baldes e armazenado em latões. Os velhos casarões portugueses, muitos deles decadentes, eram transformados em moradia coletiva, que tentava compensar financeiramente o senhorio já tão decadente quanto a sua herança imobiliária. Esse conjunto de casarões formavam os cortiços. A nossa imagem no exterior não era das melhores. Nossa alcunha era de cemitério dos estrangeiros. Marinheiros eram desaconselhados a desembarcarem na cidade, o que para muitos era uma frustração diante da impossibilidade de conhecerem as famosas polacas da Lapa. Polaca era o nome pelo qual as prostitutas da Lapa eram conhecidas, boa parte delas de origem polonesa e trazidas ao Brasil com falsas promessas de casamento. É esse Rio de Janeiro que existia quando da posse de Rodrigues Alves. Para resolver esses problemas, o presidente nomeia para prefeito do Rio de Janeiro o engenheiro Pereira Passos, que havia estado em Paris e se encantado com as reformas urbanas promovidas pelo barão de Haussmann, na capital francesa. O ponto central das reformas seria o alargamento das ruas e a formação de grandes avenidas, cujo ato principal foi a abertura da Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco. Claro que para isso, diversos cortiços deveriam ser derrubados, desalojando grande número de populares de suas moradias. Um conjunto de medidas legais acabaram concentrando poderes nas mãos do prefeito, que passou a promover uma verdadeira cruzada pela higienização da cidade, com regras para o comércio e para os pedestres que se deslocavam pela cidade, além de regras para as construções urbanas. A revolta da vacina, que também é conhecida como quebra-lampiões, normalmente é apontada como resultado das insatisfações populares com as remoções compulsórias que foram usadas para viabilizar as reformas de Pereira Passos. No entanto, para parte da historiografia, com destaque para José Murilo de Carvalho, o bota abaixo não pode ser considerado o principal motivo para a revolta. Isso pelo fato de que a maior parte das regiões onde ocorreram as revoltas eram distintas das regiões onde se concentravam as demolições de moradias populares e cortiços. A chave para compreender o fenômeno da revolta estaria no fato de que o Estado, ao decretar a vacinação obrigatória, estaria ultrapassando o limite moral, pois além de desrespeitar a inviolabilidade do lar, estaria desrespeitando a sagrada inviolabilidade do próprio corpo. Apoiada por boa parte da elite, incluindo boa parte da oposição, o povo resolveu resistir. É interessante ressaltar, inclusive, que a resistência à vacinação não era apenas por parte da população, que poderíamos chamar de ignorante, pois até mesmo entre os cientistas não havia consenso sobre a efetividade da vacina. Boa parte da imprensa também contribuía para a construção dessa imagem negativa sobre a vacinação. E é claro que grupos de florianistas se aproveitavam dessa insatisfação popular para criar um clima adequado para um levante militar que pudesse implantar uma república de base positivista. Os recursos usados pela imprensa por meio, por exemplo, de charges, caricaturas, beiravam ao ridículo. Os caras chegavam a afirmar que o governo desejava bovinizar o povo. Como no processo de produção da vacina usavam o boi como cobaia, as pessoas já comentavam nas ruas de que a vacina era feita de pus de vaca e que alguns dias depois de tomá-la poderia crescer cascos no lugar de suas unhas. Mas o que foi realmente essa reforma sanitária, professor?
Os avanços científicos do século XIX, principalmente a partir da teoria macrobiológica da doença, seria uma das bases da formação do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Em 1895, Oswaldo Cruz viaja para a França, passando 3 anos estagiando no Instituto Pasteur de Paris. Ao retornar ao Brasil em 1899, Oswaldo Cruz, junto com Emílio Ribas, Vital Brasil e Adolfo Lutz, seriam importantíssimos na luta contra diversas doenças que se proliferavam pelo país, principalmente em cidades como São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Em 1902, Oswaldo Cruz assume a direção do Instituto Soroterápico Federal de Manguinhos. Um ano depois, ele é nomeado diretor-geral de saúde pública. O primeiro grande desafio seria combater um velho conhecido nosso, o Aedes aegypti, que antes de transmitir dengue, zika e chikungunya, era responsável pela transmissão da febre amarela. Alguns especialistas afirmavam que a doença era transmitida por roupas e colchões contaminados e ridicularizavam a teoria de Oswaldo Cruz, que afirmava que o mosquito era o verdadeiro responsável e o vilão a ser combatido. Sabe o que ele fez? Recrutou um verdadeiro exército para combater os focos e os criadores do mosquito, de forma um pouco parecida como a que conhecemos hoje. No entanto, o que chocava mesmo era a forma autoritária com que os mata-mosquitos, os agentes de saúde, atuavam. Eles tinham autorização para entrar nas casas mesmo sem consentimento dos moradores. E caso encontrassem alguém com sintomas da doença, podiam internar o cara de forma compulsória. Quando falamos de revolta da vacina, estamos falando da varíola. Essa doença já era conhecida no Brasil. No entanto, a relativa passividade dos governos com a doença foi a regra durante o Império e no início da República. Só com a chegada da peste bubônica em 1900 no Porto de Santos é que o governo percebeu que tinha que tomar uma atitude. Afinal, a nossa principal base econômica, a exportação do café, era dependente da atividade portuária. As discussões acerca da obrigatoriedade da vacina foram diminuindo diante do crescimento da epidemia que chega ao Rio de Janeiro em 1904. Na verdade, já existia uma lei desde 1837 que previa a obrigatoriedade da vacina, mas essa lei era desconsiderada. Mas em 1904, quando a epidemia chega ao Rio de Janeiro e o bicho pega mesmo, Oswaldo Cruz se fortalece e acontece a promulgação de uma lei que, além de criar a obrigatoriedade da vacina, também cria uma série de punições a quem não fosse imunizado. Por exemplo, é criado o atestado de imunização, e esse atestado era necessário para casamento, viagens, matrículas em escolas públicas e candidatura a cargos eletivos. Por mais que fosse bem intencionada, a lei não resistiu à insatisfação popular, que veio por meio de um levante armado, a conhecida revolta da vacina. Outra doença que assolava a cidade era a peste bubônica. Vocês devem se lembrar que essa doença havia assolado a Europa durante o século XIV e era chamada de a Grande Peste ou Peste Negra. Nesse caso, Oswaldo Cruz elegeu o combate aos ratos como a medida imediata a ser tomada. Foi aí que saiu a grande ideia, os compradores de ratos. Os compradores de ratos seriam funcionários da Diretoria-Geral de Saúde Pública que pagariam aos ratoeiros por ratos capturados. Esses ratoeiros recebiam uma cota de 150 ratos por mês. Por essa quantidade de roedores, eles receberiam mais ou menos o equivalente a uma cesta básica, que daria algo em torno de 60 mil réis. Mas tinha um incentivo à produção. Caso ultrapassassem essa cota, recebiam 300 réis por cada rato capturado. A galera ficou estimulada a participar da caça aos ratos, principalmente na zona portuária. No entanto, a má índole daqueles que gostam de se aproveitar dos recursos públicos em benefício próprio, não se importando com as consequências, mesmo que as consequências sejam sobre a saúde pública, sabe? Superfaturamento de respiradores, venda superfaturada de máscaras, essas coisas. Pois é, isso já existia naquela época. Alguns chegavam ao absurdo de construir criadores de ratos para vender ao governo, levando a política sanitária de Oswaldo Cruz ao descrédito. Segundo os relatórios oficiais, entre 1913 e 1906, 1.600.000 ratos foram incinerados no Brasil.
A diminuição da população de roedores foi acompanhada pela diminuição do número de casos de mortes pela doença. No finalzinho do governo de Rodrigues Alves, os cafeicultores se reuniram na cidade paulista de Taubaté para encontrar uma solução diante da crise que a cafeicultura brasileira enfrentava. O que foi o chamado Convênio de Taubaté? Em linhas gerais, podemos dizer que foi um grande acordo entre os grandes produtores para proteger o preço do café. Mas para entendermos de fato essa política, temos que entender como estava a economia brasileira nesse momento da Primeira República. Nossa economia tinha uma base agroexportadora e era altamente dependente do café. Essa situação de relativa monocultura tornava o país vulnerável diante de choques de preço. Esses choques poderiam ser gerados por variações climáticas, mas também ficávamos frágeis diante das crises internacionais, porque essas crises podiam afetar os nossos principais compradores, que eram os Estados Unidos e Europa. Até a entrada de Campos Sales, nossa moeda estava super desvalorizada. E isso, apesar de prejudicar a população em geral, que dependia de produtos importados, beneficiava os exportadores. E o que eram os cafeicultores se não exportadores? No entanto, a partir do Funding Low, nossa moeda passa por um processo de apreciação e acaba se intensificando mais a partir de 1902, o que já não é favorável aos cafeicultores. Mas, além disso, desde a virada do século XIX para o século XX, a produção do café paulista vinha crescendo ano a ano. Ou seja, a oferta crescia. O resultado você já sabe. Se a oferta aumenta e a demanda não cresce na mesma proporção, ceteris paribus, tudo demais seguindo normal, os preços caem. E é isso que estava acontecendo. Crescentes quedas do preço do café no mercado internacional. Em 1905, acontece nova valorização de nossa moeda. Preocupados, os produtores promoveram um estudo que previu uma super safra para 1906. A situação era drástica, era necessário evitar o desastre. É nesse contexto que, mesmo sem o apoio inicial do governo federal, os cafeicultores dos principais estados produtores se reúnem para discutir um mecanismo de proteção dos preços. Em linhas gerais, o convênio de Taubaté funcionaria da seguinte forma: o excedente de oferta gerado pelas safras pressionaria os preços do café para baixo. Nesse contexto, o governo entraria no mercado comprando o excedente e armazenando em estoques reguladores. O financiamento dessas operações seriam garantidas por empréstimos estrangeiros. Foi criado também um novo imposto sobre o café exportado. Claro que no longo prazo era necessário fomentar medidas que impedissem a expansão dos cafezais. Quando afirmo que o Convênio de Taubaté foi a primeira medida de proteção dos preços do café brasileiro, fica evidente que o convênio não conseguiu resolver definitivamente o problema. Durante os primeiros anos, houve certa manutenção dos preços. No entanto, é claro que esse mecanismo acaba incentivando a expansão da oferta, pois acaba atraindo novos investidores que se sentem seguros para colocarem seu dinheiro em uma atividade em que os preços são garantidos pelo governo. Sem contar que o Brasil também impactava o mercado internacional de café, mas não tinha controle sobre a expansão da oferta estrangeira. Ficamos por aqui, mas antes, como já é de costume, vamos fazer umas questões para treinarmos o nosso aprendizado. Vamos lá? Observe a charge de história publicada na revista Careta em 19 de 2 de 1927. As próximas eleições de Cabresto. Ela: é o Zé Besta? Ele: não, é o Zé Burro. Divulgada durante a Primeira República Brasileira, a charge faz referência a uma alternativa A: ação corrupta que permitiu o desvio de verbas públicas. Alternativa B: prática política que facilitava a continuidade do domínio oligárquico. Alternativa C: proposição constitucional que determinava a obrigatoriedade do voto. Alternativa D: experiência política que favorecia a soberania do voto popular. E alternativa E: lei eleitoral que visava garantir a fidelidade do eleitor. Dê uma pausa, leia com cuidado. Eu vou passar para o gabarito em 2, 3, 4, 5. Alternativa B. A charge publicada em 1927 faz referência a uma prática política comum ocorrida no Brasil no contexto da Primeira República, 1889-1930.
Trata-se do voto de Cabresto, no qual o coronel exercia um forte controle político no seu curral eleitoral, facilitando a permanência do poder político. Gabarito letra B. Vamos à próxima? O evento conhecido como Convênio de Taubaté ocorreu na chamada República Oligárquica ou República Velha e vigorou, conforme a historiografia brasileira, até 1930. Acerca do Convênio de Taubaté, é correto afirmar que: alternativa A. Os recursos do governo federal deveriam ser canalizados para estruturar a produção de borracha no norte do país. Esta medida possibilitou uma maior integração econômica entre o norte e o sudeste do Brasil. A alternativa B. Estabeleceu uma proposta de diversificação da agricultura brasileira, incentivando a produção de milho, feijão e soja. Minas Gerais foi o primeiro estado a adotar esta iniciativa. Alternativa C. Buscava beneficiar os produtores de café, estabelecendo algumas medidas como a criação de estoques reguladores e a proibição de novas plantações de café. Alternativa D. Pretendia integrar a criação pecuária do sul do Brasil com o estado de Mato Grosso, resultando numa maior produção de carne bovina para o mercado interno e para atender às demandas de exportação. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C. Aprovado no governo de Rodrigues Alves, o Convênio de Taubaté, 1906, foi uma política de valorização do preço do café, principal produto de exportação. O Estado interferia na economia comprando e queimando o café para regular o estoque. O convênio beneficiava os produtores de café do Sudeste e prejudicava outros estados não produtores, pois era a União que comprava o produto, daí a socialização das perdas. Temos que frisar, no entanto, que, embora tenha sido aprovado pelos governos estaduais durante o período do governo de Rodrigues Alves, o governo federal só participaria do Convênio de Taubaté no próximo governo, ou seja, no governo de Afonso Pena. Vamos à próxima? Nunca se viu uma campanha como esta, em que ambas as partes sustentaram ferozmente as suas aspirações opostas. Vencidos os inimigos, vós lhe ordenáveis que levantassem um viva a república, e eles o levantavam a monarquia. E, ato contínuo, atiravam-se às fogueiras que incendiavam a cidade, convencidos de que tinham cumprido seu dever de fiéis defensores da monarquia. Gazeta de Notícias, 28/10 de 1897, Maria de Lourdes Monaco Janotti, Sociedade Política na Primeira República. O texto é parte da ordem do dia 16/10 de 1897 do general Arthur Oscar e trata dos momentos finais de Canudos. Para o militar, o principal motivo da luta dos canudenses era a alternativa A, restauração monárquica, embora hoje saibamos que a rejeição à república era apenas uma das razões da rebeldia. Alternativa B, valorização dos senhores rurais ligados ao monarca, cujo poder era ameaçado pelo crescimento e enriquecimento das cidades. Alternativa C, restauração monárquica, que hoje sabemos era de fato a única razão da longa resistência dos sertanejos. Alternativa D, valorização do meio rural, embora hoje saibamos que Antônio Conselheiro não apoiava os incêndios provocados por monarquistas nas cidades republicanas. A alternativa é restauração monárquica, o que fez com que a luta de Antônio Conselheiro recebesse amplo apoio dos monarquistas do sul do Brasil. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa A. O movimento de Canudos, liderado pelo beato Antônio Conselheiro, reuniu sertanejos pobres da região norte, hoje chamamos Nordeste, né? Cansados da exploração cotidiana exercida pelos fazendeiros e seus jagunços, e fortalecidos pelo sentimento religioso de salvação eterna, garantida pela crença no retorno de Dom Sebastião. Lembram o sebastianismo? Então, Conselheiro e seus seguidores criticavam o governo republicano, dentre outras coisas, pela separação da igreja, julgando que o distanciamento entre governo e igreja representava uma traição à religião. Na verdade, eles consideravam a república como o cão, o demônio, o inimigo de Deus e da religião. Vamos à próxima? Leia os trechos a seguir. Nunca me anuviou o espírito o fantasma da restauração monárquica, a atitude dos adeptos do regime decaído.
Deixou-me desde a primeira hora a convicção de que a República não tinha adversários, que devessem ser temidos. Consolidar as novas instituições não era, portanto, atacar e destruir inimigos, mas completar a organização de aparelhos democráticos e normalizar as suas funções. Campos Salles. Texto B. A institucionalização da República não poderia comportar a existência de um parlamento com substância liberal, formado a partir de escolhas individuais dos cidadãos e segmentos, segundo clivagens político-partidárias. A estabilidade deve derivar de um arranjo entre o governo nacional e os chefes estaduais, tentando definir o que deveria ser chamado de parte não constitucional do pacto político. Renato Lessa, A Invenção Republicana. De acordo com a leitura dos textos, podemos concluir que, alternativa A, Campos Salles temia a restauração monárquica e, tentando evitá-la, concebeu a política dos governadores, mecanismo explicitado pelo texto B de Renato Lessa. Alternativa B. Os dois textos abordam a necessidade de se institucionalizar o regime republicano no Brasil, mas elaboram diagnósticos diferentes. Enquanto Campos Salles afirma que não havia risco de restauração monárquica no Brasil, para Renato Lessa, o risco da restauração era real. Alternativa C. Para Renato Lessa, a estabilidade da República dependia de um acordo entre o governo federal e os chefes estaduais, o que foi articulado por Campos Salles, que, em seu texto, defende a necessidade de se consolidar a obra republicana, não por medo de ameaças monárquicas, mas por necessidade do próprio regime. Alternativa D. O texto A afirma que, apesar da não existência de uma ameaça de restauração monárquica iminente, a República deveria se proteger dessa eventual ameaça, estabelecendo medidas restritivas no campo político, tema discutido pelo texto B. Alternativa E. O texto B defende a ideia de que a consolidação do novo regime republicano seria feita pela adoção de fórmulas democráticas e liberais. No texto A, Campos Salles anuncia as medidas necessárias para instituir o Estado liberal e democrático no país. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 2, 3, 4, 5. Alternativa C. A questão aborda a política dos governadores instituída pelo presidente Campos Salles no início da República. Essa política foi fundamental para consolidar o poder das oligarquias na cena política nacional e nos estados. Tratava-se de um pacto em que o governo federal apoiava os governos estaduais sem restrições em trocas de estes, fazendo uso de seus coronéis, elegerem bancadas pró-governo federal para a Assembleia Legislativa, de forma que nem o governo federal e nem os governos estaduais enfrentassem qualquer tipo de oposição. E aí, arrebentou? Espero que sim. Mas, como você já sabe, se errou, não desanime. O importante é identificar os pontos fracos e reforçá-los. Ok, gente? Um grande abraço. Nos vemos em nossa aula na plataforma.